Eu, de qualquer maneira, depois, mesmo que não vos consiga fazer chegar amanhã, envio-vos depois para o João uma bibliografia, onde é que eu tenho baseado, à parte dos livros que aqui vos falo, onde é que eu tenho baseado estas coisas que eu estou aqui a dizer. Portanto, tenho isso um bocadinho disperso, mas eu junto tudo e envio-vos, onde algumas coisas estava a dizer ao Carlos, por exemplo, este livro, que é um livro italiano, que saiu em 2011, mas que é um trabalho que está bastante, um bocadinho, isto é, para os arquitetos talvez seja, primeiro tem a questão da língua, que não está traduzido, mas para os arquitetos talvez seja um bocadinho demasiado teológico. Mas a vantagem, por exemplo, deste livro é que faz toda a primeira parte em que faz a fundamentação bíblica, depois a fundamentação patrística e depois a concepção atual. Qual é o título? O título é Os Passos Litúrgicos da Celebração Ritual, em italiano. É de um sacerdote, Ambrogio Malacarne, e desta senhora Raffaele Baldessari. Mas, de facto, o livro é todo do senhor, só tem um capítulo final desta senhora, e o capítulo final que ela faz é sobretudo relativamente aos estilos arquitetónicos. Portanto, o grosso. A vantagem deste livro é, de facto, o que, como de facto ele quis pôr, não só tem também, além disso, junto aos textos normativos atuais, dos códigos de direito canónico, dos órgãos da missa, etc. Portanto, de facto, é um manual que dá jeito, porque tem uma perspectiva sincrónica e diacrónica, portanto, dá ao longo do tempo como é que foi crente, como é que foi, etc. Mas eu escrevo-vos isto e envio-vos alguma da bibliografia, já tenho, porque de facto vale a pena, pois tem algumas imagens, não são muitas, mas pronto, este ajuda. Este aqui é um livrinho que depois deu origem a este, que foi feito com base já é antigo, é de 1987, na Conferência Episcopal Italiana, e que fizeram, e que no fundo como é que vai dizer, estou a dizer mal, foi aproveitado pela Conferência Episcopal Italiana, mas é um livro feito por estes senhores, Cuthbert Johnson, é um beneditino, e Stephen Johnson, e que o que é que eles fazem? É um guia prático litúrgico para a readaptação das igrejas. Portanto, é um projeto litúrgico em que, para cada coisa, no fundo, isto depois deu origem a um conjunto de documentos da Conferência Episcopal Italiana que quem recebeu, eu penso que o Carlos distribuiu, eu vi isso nos fecheiros, que distribuiu isso, que no fundo aquilo que existe em português é a tradução disto. Portanto, aquilo que é entregue às comissões da arte sacra, comissões fabriqueiras que têm que construir igrejas, no fundo é a tradução destas normas em português. Portanto, basicamente é... Depois existem outros elementos, mas... Tens, por exemplo, do altar cristão da Isabel Roque, que fez a sua tese, tem um livro. Das outras coisas temos muito pouco. Isabel Roque. Isabel Roque. É um livro que eu penso. Tens aí, os livros. Eu acho que é... Isabel Roque é uma professora da Universidade Católica, não é? Esse é um... Que fez a sua tese de doutoramento, não é? Não é da Nova. Ou é da Nova? Ela fez a tese, eu acho que isto é tese de doutoramento, sobre o altar. Pronto, este livro dela é sobretudo uma perspectiva histórica. Tem essencialmente uma perspectiva histórica. Aquele ali. Pronto. Depois, textos assim, nós somos um bocadinho preguiçosos nesta matéria da escrita e portanto, pode haver um artigo ou outro disperso. Agora, encontra-se, por exemplo, os ingleses têm muita coisa escrita. Claro que os ingleses têm muita coisa escrita, mas percebemos que os ingleses são anglicanos e, portanto, falam um bocadinho das igrejas, não. Mas tem uma série de coisas escritas sobre isto. Em Roma, de facto, começa a aparecer muita coisa.
por exemplo, esta imagem é tirada. Eu amanhã até posso trazer o livro para vos mostrar, tem uma série de imagens. É um padre, um sacerdote polaco, que fez uma coisa até publicada pela Livraria Vaticana, a editora Vaticana, mas que é um texto sucinto, mas que tem de facto uma série de imagens que ajudam a compreender as temáticas. Mas pronto, eu depois sobre a questão da iconografia, isso tenho muita coisa, isso depois posso, quem estiver interessado, tenho de facto uma vasta bibliografia e em várias línguas, portanto não é só italiano, inglês, alemão, francês, etc. Quem estiver interessado, depois posso facultar. Vamos então agora continuar. Queria só ainda dizer 2 ou 3 coisas que ficaram aqui perdidas sobre o altar, há bocado quando estive a arrumar os papéis, vi aqui. A palavra altar, propriamente dita, vem de um verbo. E sobretudo que eu acho que é importante ter ideias da origem das palavras. Pode ser um bocadinho de erudição, mas pode ajudar. O verbo é o verbo adolo, no infinitivo, ou no infinito, adolere, que é queimar. Portanto, o sentido de queimar. E reparem o fumo. A palavra grega utilizada para altar, que se encontra no livro do Êxodo, é uma palavra um bocadinho complicada, tusiasterion. E tusiasterion tem esta... Não vos vou escrever ali. Pronto. Mas tusiasterion é o sentido da mesa do sacrifício ou altar do holocausto. Portanto, o significado grego é sobretudo este. Nas igrejas orientais, o altar é chamado área trapeza. Área trapeza quer dizer mesa santa. Eu escrevo transmitar, é mais fácil. Trapeza é mesa. Reparem que é o que dá origem ao trapézio, a forma geométrica. Portanto, a trapeza é a mesa. Portanto, área trapeza é, no fundo, nas igrejas orientais. E pronto, basicamente o resto era só esta referência. Só ainda mais um aspecto que é importante também ter esta... que às vezes faz confusão, e eu amanhã vou mostrar algumas imagens. Todos já ouviram falar nas catacumbas. As catacumbas têm alguns altares nas próprias catacumbas. É preciso ter consciência de que as catacumbas eram cemitérios. Portanto, não eram propriamente aquela ideia romântica que os cristãos se escondiam nas catacumbas para fugir às perseguições romanas. É uma ideia um bocadinho romântica porque, de facto, e a razão principal é esta. Reparem que os terrenos em Roma eram terrenos muito caros. Isto é, o terreno de Roma, as propriedades, estamos no centro do Império, no centro de Lisboa, os terrenos são mais caros do que se formos para zonas menos povoadas, com menos densidade. Ora, o que acontecia é que o subsolo de Roma é um subsolo que é fácil de escavar em profundidade, portanto não temos ali rocha firme. Então, os cemitérios do tipo catacumbas nascem precisamente por isso, porque havia uma área que era vendida, uma propriedade, e portanto as sepulturas eram feitas em profundidade, tanto que os túmulos mais à superfície são sempre mais antigos do que os túmulos em profundidade, é o contrário. Os altares ali eram porque sempre houve este sentido de perceber que este novo modelo de humanidade introduzido pelo cristianismo, que a morte não é um fim, mas é no fundo este adormecer no Senhor, se pudermos dizer assim, à espera da ressurreição final. Portanto, este sentido levou a que desde sempre os cristãos rezassem
e a oração por excelência é a celebração da Eucaristia por aqueles que já partiram. E, portanto, vemos daquelas catacumbas, ainda há bem pouco tempo estive na catacumba de São Calixto, porque elas só abrem de vez em quando, portanto, não estão sempre todas abertas. Portanto, algumas vezes abrem umas, outras abrem outras, portanto, a pessoa sempre que pode, eu pelo menos, para ir ver, tem imagens lindíssimas do ponto de vista iconográfico. As imagens, portanto, os altares nas catacumbas têm precisamente a ver, portanto, não era a celebração dominical, não era celebrada ali nas catacumbas, era precisamente aqueles altares, por exemplo, há uma cela, possamos dizer, onde estão vários papas sepultados, e tinham lá um altar, precisamente para quando se ia rezar por aquelas pessoas que tinham celebrava a Eucaristia, e é esse o sentido dos altares nas catacumbas, mas não eram o lugar por excelência nem da fuga dos cristãos, nem da celebração da Eucaristia. Portanto, era muitas vezes os altares aí acabavam por funcionar em cima, às vezes, das próprias tampas dos túmulos dos cristãos. Portanto, onde eles estavam sepultados, em cima da tampa, celebrava-se a Eucaristia. Há um livro que se chama O Ano Litúrgico, onde também fala, condena a parte dos mártires. Explica isso, que se celebrava em cima em alguns casos, celebrava-se em cima da... Exatamente, portanto, tem digamos, como testemunho, não é? Tem a pedra, e portanto, com a pedra de cima, reparem, aquilo era como se fosse umas caixas, onde depositavam o corpo, depois tinha uma pedra selada, e portanto, em cima dessa pedra, e pronto, basicamente foi o que me faltava dizer do altar. E agora passemos ao ambão. Ora bem, é preciso, para termos claro o ambão, vou apagar aqui os meus gatafunhos, que o Pedro bem se flutuou há pouco tempo. Não. Isso é inveja. Não, é preciso. Será que toda a gente sabe o que é o ambão? Não, eu vou agora dizer o que é o ambão, vou pegar nisso. Ora bem, é importante, o ambão é no fundo aquela espécie de estande, não é uma estande, já vamos ver o que é, onde se lê a palavra da Sagrada Escritura. Ora, é muito, portanto, reparem, o ambão está intimamente ligado à questão da palavra. Portanto, é importante ter consciência do que é que quer dizer esta palavra. Em hebraico, a palavra é davar. E a palavra é qualquer coisa no Antigo Testamento, este vocábulo davar, está ali transliterado em hebraico, tem este sentido, não é? Nós, hoje em dia, somos muito abstratos. Temos que perceber que judeus, os próprios gregos, latinos, não eram abstratos, isto é, não tinham esta dose de abstração que nós temos. Portanto, a palavra davar, se nós virmos ajuda a perceber isto, se formos ao primeiro livro do Gênesis, imediatamente ao relato da criação, diz assim: no princípio, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Agora reparem, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Continuando, Deus disse, haja um firmamento entre as águas para as manter separadas umas das outras. E assim aconteceu. Portanto, reparem, a palavra é qualquer coisa que Deus diz e acontece. Portanto, tem este sentido. É uma palavra que produz efeito. Portanto, não é uma palavra no sentido de uma coisa abstrata. Portanto, o conceito de palavra é que é qualquer coisa que acontece. Deus diz e acontece. Aliás, se formos, como há bocado também a referência faziam, ao prólogo de São João, imediatamente encontramos também este sentido, porque quem é que é a palavra por excelência? O Verbo é Deus, é Cristo, é Jesus Cristo. E no Evangelho de São João diz, basicamente, no princípio era o Verbo, e o Verbo
estava em Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Depois, por ele é que tudo começou a existir. E sem ele, nada veio à existência. Nele estava a vida. E, portanto, por aí afora, continua dizendo, portanto, esta eficácia da palavra. A palavra é eficaz. Portanto, é muito importante perceber que, associado à palavra, por isso, de facto, o ambão é aquilo a que nós podemos chamar a mesa da palavra. Como? Também se chama o altar. O altar da palavra, exatamente. A mesa da palavra. Se nós formos ao Antigo Testamento, a Neemias, encontramos também lá algumas referências ao próprio altar, ao próprio ambão. Neemias 8, 1 a 12. Diz assim: ao chegar o 7º mês, os filhos de Israel já estavam instalados nas suas cidades. Então todo o povo se reuniu como um só homem, na praça que fica diante da porta das águas, e pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor prescrevera a Israel. O sacerdote Esdras apresentou, pois, a lei à Assembleia de homens e mulheres e todos quanto eram capazes de compreender. Foi no primeiro dia do 7º mês. E reparem, Esdras leu o livro desde a manhã até à tarde, na praça que fica diante da porta das águas, e todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Agora vamos ver as características que eles dão do ambão. Portanto, eu estou a ler Neemias 8, 1 a 12. Portanto, ele vai descrever precisamente o ambão. E diz ele: o escriba Esdras subiu para um estrado de madeira, no sentido de subir, e já vamos ver o significado da palavra. Subiu a um estrado de madeira, mandado levantar para a ocasião. A seu lado encontravam-se, à direita, Matatias, Quema, Anias, Urias, Ilquias e Maçaías. À esquerda, Pedaías, Micael, Malquias, Acum, Asbadana, Zacarias e Meculam. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois achava-se num lugar elevado acima da multidão. Estão a ver este sentido de elevado. Quando o escriba abriu o livro, todo o povo se levantou. Reparem. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com a face por terra. E liam clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicavam o seu sentido de modo que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a toda a multidão: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Então Neemias disse-lhes: ide para as vossas casas, fazei um bom jantar, bebei vinho doce e reparti com aqueles que nada têm preparado. Este é um dia grande, consagrado a Deus. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é que é a vossa força. E depois o povo retira-se e vai para as casas. Portanto, reparem, um estrado de madeira colocado para o efeito, elevado. Este sentido do elevado. Se nós formos, reparem que, se formos a São Lucas 4, 16 a 21, já, portanto, no Novo Testamento, estamos a ler uma leitura do Antigo, agora no Novo Testamento, diz-nos assim o texto: veio a Nazaré, onde tinha sido criado, seguindo o seu costume. Entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Portanto, isto é Cristo quando vai à sinagoga. Entregaram o livro do profeta Isaías e, desenrolando, deparou com a passagem que estava escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, toda a passagem, depois diz, depois enrolou o livro, entregou ao responsável e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Começou então a dizer-lhes, cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Portanto, o próprio Cristo vai a uma espécie de uma estante, que é, no fundo, que existe na sinagoga, e é daí que lê as leituras e é daí que faz a explicação. Então, nós vemos como este aspecto do lugar elevado é um aspecto que sublinha a questão do ambão. Reparem que é pôr mais alto para quê? Para ser visto e ser ouvido melhor. Portanto, para que aquela palavra possa ser escutada e aquele que lê, no fundo, reparem, a leitura é este encontro entre aquele que proclama e aquele que escuta. Portanto, há esta dinâmica de resposta, escuta-resposta. Ou escuta e encontro, no fundo. E, portanto, reparem, onde é que nós encontramos na Antiguidade Clássica este elemento? O púlpito da escola laica, onde eram dadas, no fundo, o rector, se pode dizer assim, fazia, no fundo, dava a sua palestra, ensinava. Portanto, encontramos na própria Antiguidade Clássica já a presença deste elemento. Nestes dois textos, reparem que o que é que se realça que é feito deste sítio? A Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, a lei de Moisés, aqui Cristo vai ler Isaías. Reparem também que há um outro aspecto que se realça na primeira leitura com o sublinhado das pessoas que estavam à volta do ambão. Aqueles nomes todos que eu vos li. Portanto, o sentido que o ambão, por isso este sentido do ambão, qualquer coisa que está próximo da Assembleia, que está projetado na Assembleia. No outro texto, também o sentido de Cristo se senta e tem as pessoas todas à volta. Portanto, no fundo, este sentido da proximidade do centro daquela Assembleia. O que é que quer dizer ambão, propriamente dito? Ambão quer dizer cume da montanha. Vem da palavra ambon, em grego, que é precisamente o cume da montanha. Há um verbo que se usa para quem sobe à montanha, que é ambaino. Ambaino é subir à montanha. Portanto, o sentido do ambão é precisamente alguém que sobe à montanha. Portanto, Podias transliterar. como? Tens de fazer a gente. É ambão, desculpa, isto é ambon. 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 É como se fosse ambon. Já ambão é. Este é quase evidente. É um miu ou um niu? É o miu. Isto é o miu. Alfa, miu, beta, omicron e niu. Eu agora tenho que dizer à italiana porque o miu e o niu em italiano é mini. Portanto, eu não me posso enganar. Portanto, ambon. Ambon é o ambaino. É, no fundo, é o subir à montanha. O verbo baino é caminhar, ir. Portanto, depois com os vários prefixos ou sufixos dá o subir, neste caso, o subir à montanha. Não, sim, há casos que vale a pena saber a origem, porque de repente é uma imagem que a pessoa... Claro que depois discutiam-se quantos degraus, quantos mais degraus, menos degraus, não, mas este sentido que, por um lado, é qualquer coisa que é projetado para o centro da Assembleia, isto é, aquela palavra é proclamada
no seio daquela Assembleia, portanto, não é lida, é proclamada, e a proclamação tem este sentido que é um anúncio, é qualquer coisa que é anunciado, e, por outro lado, aquela consciência do dabar, que é qualquer coisa que vai produzir efeito no seio daquela Assembleia de convocados. Portanto, tem esta eficácia da palavra. E, por outro lado, este sentido do subir à montanha. No Sínodo de Laodiceia, em 371, portanto, estamos em 371, Sínodo, especificamente, há um cânon que diz que se deve subir ao Ambão. Portanto, é um sínodo ainda da Igreja Grega e, portanto, há um cânon que diz expressamente que a leitura deve ser proclamada e que quem a proclama deve subir ao Ambão. E sublinha também, nesse sínodo, que o bispo podia proclamar, fazer a homilia da parte do Ambão. Porque até esta data, a pregação fazia-se da cátedra do bispo. Era sempre da cátedra do bispo. Portanto, a Laodiceia vai introduzir no século IV, vai introduzir esta possibilidade. Hoje continua a haver as duas vertentes. Hoje continua a haver as duas vertentes. Portanto, temos antes de Laodiceia e depois de Laodiceia, mas basicamente, por isso, por qual é que foi como? Desculpe só, este sínodo é considerado um concílio de Laodiceia. Pronto, o grande problema é verdade, o grande problema, eu por causa disso na tese que fiz, pus logo uma nota, no início chamei-a tudo concílios. Porquê? Sínodo e concílio são exatamente a mesma. Este vem do latim e aquele vem do grego. Nós, se estivermos na Igreja Oriental, eu tive esse problema, se estivermos na Igreja Oriental, chamam a tudo sínodo. Se estivermos do lado de cá, separam uns concílios e outros sínodos. E eu, a certa altura, como já estava tão baralhada, chama tudo concílio e acabou. E depois disse a razão neste sentido. Mas tem toda a razão. Podemos... Fica melhor... Na Igreja Ocidental, concílio é muito mais abrangente do que o sínodo. Exatamente. O concílio normalmente é um concílio da Igreja Universal, enquanto que o sínodo está ligado à Igreja, a um conjunto de... Isto é, não abrange a Igreja Universal, um conjunto restrito. Tem toda a razão pela precisão, mas pronto. Não, e é verdade, são pormenores que são importantes. De qualquer maneira, por isso, qual foi também a razão porque o Concílio de Laodiceia introduz isto nos cânones? A razão principal é porque, reparem, naquela altura, isto é, uma das razões, naquela altura as igrejas eram cada vez maiores e o bispo, a pregar da sua cátedra, sem meios de amplificação, não se ouvia. Portanto, o sentido do bispo, das leituras serem proclamadas do próprio Ambão e do bispo fazer a sua pregação no Ambão tem a ver porque era uma forma de que o povo pudesse ouvir. Portanto, às vezes nós pensamos em razões demasiado teológicas, mas às vezes são razões práticas. Portanto, não é propriamente uma questão. E eu penso que hoje em dia, aqueles bispos que às vezes preferem fazer mais próximo do povo também têm a ver com isso, porque a visibilidade e a audição se tornam mais próximas. Pois é, cada caso depois é um caso, não é? E por isso, também é nesta altura que surge, claro, cada caso é um caso. Por isso é também nesta altura que começa a surgir a cadeira móvel para o bispo, daqui a um bocadinho já vamos falar da cátedra, para que pudesse avançar para a frente do altar. Portanto, só uma coisa. O púlpito é uma coisa diferente do Ambão. O púlpito é uma coisa diferente do Ambão. O púlpito surge com a reforma, surge sobretudo com as ordens mendicantes. Surge nesse período
onde começa a dar um valor preponderante à pregação. Isto é, não é com as ordens mendicantes. As ordens mendicantes surgem, sobretudo, quando começa a haver a distância entre a não compreensão da língua e, sobretudo, se dá um grande valor à pregação. E aí começam a surgir as próprias igrejas, isso estudaram na arquitetura, as próprias igrejas começam a ter formas diferentes, começa a surgir muito, um bocadinho mais tarde, mas também as Allenkirchen, portanto, as igrejas de salão, onde se começam a introduzir os púlpitos, e os púlpitos então vêm mesmo para o centro da igreja, porque o sentido do púlpito é diferente, o púlpito é totalmente diferente do sentido do ambão. O ambão é este sentido de proclamação da palavra, o Evangelho. O púlpito não é para que a pregação. Ora, reparem, enquanto que o... Como? Sim. Pregação homilia, não era leituras, é pregação homilia. Tanto que o púlpito vem para o centro da Assembleia. O ambão nunca veio para o centro da Assembleia. O ambão projeta-se, chega-se mas nunca ficou, nunca veio para o centro da Assembleia. O púlpito sim, porque o púlpito era, no fundo, para que aquilo que o pregador está a dizer, podia nem ser o presidente da Assembleia, possa ser ouvido pela Assembleia. Os jesuítas é que difundiram muito essa questão dos púlpitos, não é? Sim, mas também os franciscanos. Os franciscanos também têm... E os dominicanos também. Os dominicanos, é quando começa a existir... Por isso é que eu estava a associar às ordens mendicantes. É sobretudo com as ordens mendicantes que surgem os púlpitos nas igrejas. Tanto que em muitas igrejas nós vemos permanecem os ambões, permanece o ambão e surgem os púlpitos laterais para que normalmente estão situados, se repararem, mais ou menos no centro da igreja. Isto é, no centro da Assembleia para se ouvir. Agora só se me puder esclarecer, por favor. Também existem púlpitos nos refeitórios, não é? Sim, mas isso é nas ordens monásticas, porque há a tradição de que as refeições muitas vezes eram em silêncio e durante a refeição era lido um texto espiritual para que o silêncio, no fundo, não se tornasse pleno da presença. E, portanto, enquanto os religiosos, isto normalmente acontece em conventos e em mosteiros, portanto, neste sentido de haver uma leitura espiritual que acompanhasse a refeição. Mas também se chama púlpito, não é? Também se chama púlpito, exatamente. Tá, obrigada. Também se chama púlpito. Mas eu agora não consigo lembrar. As igrejas não podem... O púlpito não é obrigatório de existir, certo? Não, hoje em dia ninguém põe púlpitos. Hoje em dia... Deixamos pregar, agora Pega só o pingo. Hoje em dia ninguém põe púlpitos. Portanto, o púlpito está muito associado à emergência das ordens mendicantes, depois também aos jesuítas, a este tipo de igrejas, e sobretudo porque, de facto, como a missa era numa língua que normalmente as comunidades desconheciam, a pregação partia a palavra, traduzia a palavra, comentava a palavra, e portanto daí vêm muitos sermões que... Mas, por exemplo, no século IV, V, os sermões eram feitos ou do ambão ou do altar. Portanto, isto é já um período diferente. Aliás, Santo Agostinho é engraçado que a certa altura percebe-se que está cansado e ele diz, sentou-se, ele diz mesmo lá, sentou-se para continuar o sermão, porque já não aguentava mais em pé, que eram sermões de várias horas. Quando era nas igrejas que tinham cadeira-aula, por exemplo, algumas igrejas monásticas, tinham no cadeira-aula aquelas misericórdias, né? Exatamente. Para ajudar, como aquilo ia demorar muito tempo, encostavam-se ao ar, estavam em pé, mas não se sentavam. Exatamente. Por causa da coluna. Isso aí já era um ofício. Mas pronto, vamos continuar com o ambão. Ainda temos tempo, que eu ainda quero ver mais alguns elementos. Portanto, as igrejas românicas, mais tarde, já no período medieval, surgem, por vezes, com dois ambões. O que é que isto queria dizer? Tínhamos o ambão do Evangelho, onde era proclamado o Evangelho, e o das epístolas ou das cartas. Por isso é que em algumas igrejas nós encontramos os dois ambões. Surge, sobretudo,
na arquitetura românica e, portanto, tem a ver precisamente com isto. No gótico, volta-se a um só ambão, novamente, na parede lateral ou no pilar, na coluna, portanto, associado ao pilar, à coluna. Portanto, temos este aspecto. Sim. Não é uma espécie de estante, mas também existe. Não. A estante é outra coisa. Eu só disse porque me disseram, porque pareceu que podiam não saber o que era. Não, a estante é outra coisa completamente diferente. Aliás, do ambão, isso o Padre Luís dirá certamente, reiteradamente, do ambão só devem ser proclamadas as leituras e feita a homilia. Avisos. Como? E oração de fiéis. E oração de fiéis, exatamente. Tudo o que faz parte da liturgia. Tudo o que é litúrgico. Avisos, anúncios, admonições. Reger o coro. Admonições é, por exemplo, uma introdução a uma leitura. Uma introdução a um psalmo. Tudo o resto deve haver uma estante ao lado, que não é uma coisa que deve ser fixa, e, portanto, tudo o resto deve ser noutra estante. Às vezes é complicado fazer isso, porque não há, O porque espaço também é. o espaço não existe. Quando existem duas, podem ser dois ambões ou uma estante e outra. Não, devem ter completamente, isto é, do ponto de vista da arquitetura, devem ter uma expressão completamente diferente. Nós amigos temos dois, por acaso, até sem casa. Mesmo a oração dos fiéis também pode ser feita bastante. Mas, portanto, isso é muito importante ter a consciência, porque, de facto, o ambão é, como eu vos disse no outro dia, perceber que o ambão tem esta relação também com a ressurreição. E reparem, dali é proclamado o Evangelho. Reparem aquilo que eu vos sublinhei no outro dia, no sentido de que Cristo está vivo e ressuscitado. Na hora anterior. Portanto, este sentido que o ambão é este memorial da ressurreição de Jesus. Sim. Como a vigília pascal é um modelo, é daí que se proclama o precónio, que é, digamos, o texto do anúncio da ressurreição. Exatamente. O precónio quer dizer pregão, basicamente. O que é um pregão é uma coisa que anuncia tal e qual. Portanto, o precónio pascal é no início da vigília pascal, posso-vos trazer amanhã, se quiserem. É muito bonito todo o texto, porque faz alusão a todo este mistério, e é precisamente, normalmente era o diácono, e deve ser o diácono, se existir diáconos, que proclama que faz este pregão da Páscoa, que anuncia a Páscoa. Mais bonito é cantado, já agora. Como? Mais bonito é cantado, exatamente. Anuncia a Alguns Páscoa. Portanto, que reparem, eu amanhã trago-vos também algumas fotografias de ambões, em que veem que os ambões sobem-se as escadas. Portanto, tem umas escadas que sobem precisamente, muitas vezes eram. E este memorial da ressurreição, no sábado passado eu mostrei-vos isto, reparem que os ambões antigos, portanto, tinham esta escadaria que subiam e por baixo eram ocos. Eram vazios. E porquê? Porque é o sepulcro vazio. Para sublinhar a questão da ressurreição. Os sepulcros devem pôr mesas com papelinhos, ou aqui visto para os meus padres, ou que tenham ambões assim no ar. Papelinhos ou coisas, ou para arrumações debaixo destes altares. E fazem Destes. mesmo assim, não é? Em Fátima, a gente temos lá ver desses famosos, estava por tudo. Pronto, portanto, perceber que o vazio do ambão por baixo sublinha este aspecto do túmulo vazio. Cristo está vivo, não está aqui, ressuscitou. Neste sentido do ambão. Sim. Há alguma igreja onde se consiga visualizar o púlpito e o ambão no mesmo espaço? Eu, por exemplo, tenho uma fotografia da Sé. Vamos lá ver onde é que eu tenho. Onde está o púlpito e o ambão. Era um púlpito de madeira. Como o púlpito é uma coisa que tem alguma expressão, não é propriamente bastante, não é? Sim. Ter dois elementos que têm, de facto, expressão. Tu tens, por exemplo, repara, tu tens os púlpitos. Os Jerónimos e o são. Exatamente. E tens o ambão. Os Jerónimos é uma coisa. Comparar os púlpitos com o ambão dos Jerónimos Claro. é inverter. Pois, eu percebo isso. É isso que eu queria dizer, ou seja, porque nós nos Jerónimos não temos o ambão antigo,
Aquilo é. Exatamente. Deixa ver se eu encontro alguma imagem nas imagens que eu tenho. Agora, Mas Pode ser que os tenha morangos algum. são púlpitos, não são? São só, os laterais são São púlpitos. magníficos aqueles, na abertura do arco, não é? Reparem, no período dos descobrimentos estamos no auge do período da pregação. Portanto, não se vai fazer uma igreja, valoriza-se sobretudo, isto é, neste período há uma desvalorização, se pudermos dizer, do ambão, e há uma valorização dos púlpitos e da pregação. Portanto, reparem que a arquitetura não cresce desligada daquilo que se vive. Exatamente. Portanto, vemos este aspecto muito relacionado. Alguns ambões tinham tetos, como que uma espécie de baldaquinos. A coisa, muitos púlpitos têm esses tetos. Qual era a função? Essencialmente acústica. Reparem que não havia meios de reprodução de som, portanto tinha esta preocupação de... Encontramos ambões, sobretudo a partir do século XII, XIII, XIV, XV, XVI, sobretudo a partir do século XV, madeira, pedra, mármore, etc., de vários tipos de materiais. Os ambões mais antigos das igrejas paleocristãs eram sempre de pedra. Neste sentido, o altar era de pedra e o ambão era de pedra. Portanto, reparem que nas igrejas orientais nós temos aquilo a que chamamos o bema, que era um pódio elevado, é isso que corresponde ao ambão, e vemos que muitas vezes estão no centro da Assembleia. Portanto, temos este... Bema, que era uma espécie de muro, quer dizer, uma pequena estrutura onde se também subia. Exatamente. E era mesmo no eixo. E tinha uma estante, é assim. Por acaso que é um ambão, de facto, não é uma estante, mas tem este aspecto. Com o período medieval começam-se a decorar os ambões. Portanto, antes a figura normalmente havia uma águia. A águia, reparem que é o símbolo de São João. Portanto, como sabem, cada um dos evangelistas tem um símbolo. São João é a águia e tem este sentido também de aquele que, no fundo, sublinhando o aspecto do próprio prólogo de São João, que proclama o mistério de Cristo. E no período medieval, a decoração dos ambões é uma decoração mais decorativa, menos figurativa. Com o Concílio de Trento, e nós temos eu amanhã trago-vos a referência a um senhor que se chama Gabriel Paleotti e que foi arcebispo de Bolonha. Logo após o Concílio de Trento, ele publica uma obra. Se nós vimos aqui a obra, como o Pedro apresentou-a, do São Carlos Borromeu, sobre regras, no fundo, para a construção das igrejas, este senhor o que vai fazer vai traduzir tudo aquilo que foi dito em Trento relativamente à iconografia. E, portanto, ele faz as referências iconográficas e, portanto, relativamente ao ambão, insiste que deve ser feita a representação. A decoração não deve ser só motivos decorativos, mas também bíblicos, motivos bíblicos. E, portanto, insiste o que é que acontece? Com o avançar do tempo, introduz-se, e sobretudo com a clericalização da Igreja, vai-se introduzir aquilo que nós vemos que é chamada balaustrada. Às vezes era até uma coisa com colunas, portanto, a própria balaustrada. Na imagem, na fotocópia que eu vos dei na aula anterior, vê-se isso. Portanto, é aquela balaustrada que é colocada
o ambão ficava dentro da balaustrada. Portanto, o ambão ficava naquilo que nós chamamos o presbitério. Portanto, se repararem, veem na igreja que tem a balaustrada, pode-se ver o ambão aí, ficava aí. E no fundo, essa varanda na balaustrada, pois muitas vezes tinha uma varanda, era para os pregadores e os cantores. Portanto, para que o povo pudesse seguir o canto e, quando não era um canto polifónico, ou ouvir a pregação. E depois, reparem, o que é que ficou associado ao próprio ambão? A leitura, o canto, a oração e a pregação. Portanto, em termos genéricos, do ponto de vista do ambão, depois daqui a um bocadinho já vemos mais com isto tudo em relação. O ambão, o lugar da proclamação da palavra, é este monumento à ressurreição, o sentido de proclamação e, portanto, o sentido de encontro entre o homem e Deus através da sua palavra, esta palavra que é eficaz, este ambão que é projetado na Assembleia e este ambão ao qual se sobe, a esta montanha que nós subimos. Reparem que depois os místicos, mesmo no século IV, vamos ver todo o paralelismo com a subida à montanha. A subida à montanha é, como é que eu ia dizer, é a imagem da caminhada que todo o homem faz no sentido da purificação. Portanto, toda a sua vida. Há um livro muito bonito de São Gregório de Nissa, que se chama A Vida de Moisés, que mostra precisamente a vida de Moisés como esta subida à montanha. E, portanto, todas aquelas etapas da vida espiritual, a purificação, a iluminação e por aí afora. Portanto, tem todo este sentido espiritual de subida à montanha. Dúvidas, perguntas sobre o ambão? Imagens temos ou não? Amanhã dou amanhã digo-vos o que é que as normas da Conferência Episcopal Italiana e Portuguesa preconizam e mostro-vos imagens destas coisas todas. Passemos a um outro elemento, a cátedra. A cátedra é o lugar da presidência. Vemos isto no Evangelho de São Mateus. Qual é que é o gesto mais importante? Reparem